gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo. O like de vocês é o pagamento da artesã, tá? E garante o crescimento do canal. Então é assim, essa é a nossa última aula do ano, não tem mais aula esse ano. Então eu só vejo vocês em 2023. Se você que está assistindo até o final do ano, está assistindo essa aula, deixa o seu nome nos comentários e fala assim: Glace, quero beijo, que eu vou citar o seu nome na próxima aula, na primeira aula do ano, tá? Ó, grande beijo. Ó, hoje nós vamos fazer que gracinha, um barrado de pano de prato, tá? Esse barrado aqui, gente, ele é super bonitinho e fácil de fazer. Nós vamos fazer ele com a técnica do rocambole. Eu sei que tem muitas meninas que têm dificuldade de entender a técnica. Então o passo a passo está bem detalhado e eu mostro exatamente a posição do tecido, o porquê dele estar naquela posição. Tá um passo a passo bem legal, vai dar para você entender o mecanismo da técnica e através desse entendimento fazer ela em outras peças, tá? Olha que gracinha. O coração nós vamos fazer ele em 3D. Olha como é que ele é mais altinho, tá? Super bonitinho. Com a técnica do rocambole, ó, a traseira do pano de prato também tem o barrado. E fica super bonitinho, ó. Tá na hora de você fazer esse pano de prato para dar de presente. Vai passar o ano novo na casa de uma amiga? Faz 2 paninhos de prato, bota uma embalagem bonitinha, nem que seja de TNT, e dá de presente. Coloca a sua etiquetinha. Se você não tem etiqueta, corta no papelzinho, coloca o seu zap, escreve uma frase motivacional, uma frase em agradecimento e dá de presente. De repente, um presente se transforma numa cliente, uma amiga em uma cliente, tá? Eu espero que vocês gostem. O passo a passo está bem detalhado, gente. Dá para acompanhar. Um beijo, um queijo e vamos trabalhar. Então, meus amores, para fazer esse nosso barrado, essa técnica ela é muito fácil, mas tem dicas que vocês precisam seguir, tá? Porque tem algumas dúvidas em algumas inscritas. Eu já fiz essa técnica aqui fazendo barrado de toalha, de mesa, fazendo pano de prato. Vou fazer de novo, presta atenção, vou dar dicas primorosas, tá? Que é a técnica rocambole. Então é assim. Você vai precisar de um tecido para pano de prato. O meu eu compro a metro, mas você vai comprar o seu do jeitinho que você encontra aí na sua cidade. Eu faço uma bainha bem estreitinha nas laterais, nas 2 laterais maiores. E eu costumo fazer barrado nas 2 extremidades, tá? Em uma extremidade eu faço barrado, que é o barrado decorativo, que é o que nós vamos fazer, e na outra extremidade eu faço um barrado que eu chamo barrado secundário, que é um barradinho estreito com um elo de tecido, que é para dona de casa pendurar na sua cozinha. Se você vai comercializar, eu sugiro que você faça. Se você vai fazer para você, faça também esse barrado secundário, porque eu não consigo utilizar outro tipo de pano de prato que não seja o que tem esse acabamento aqui, porque aí eu penduro meu pano de prato no armário da cozinha, num ganchinho que eu tenho na cozinha, e eu sei sempre onde ele tá pendurado em um lugar ou no outro, tá?
até no braço da geladeira eu penduro, tá? Então é assim, se você quiser aprender a fazer esse tipo de barrado, esse tipo de bainha, já tem aqui no canal uma aula de 3 dicas de acabamento para pano de prato. Gente, conhecimento é poder. Se você tiver conhecimento das técnicas, você vai ter liberdade para criar coisas maravilhosas. Então, eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, é só clicar que você já vai direto para a aula. Ok. Aí, para fazer o nosso barrado, nós vamos precisar deste material aqui. Ó, nós vamos precisar de uma tira de tecido. Essa tira de tecido maior, ela tem 20 centímetros e uma tira menor de 5 centímetros, tá? Com tecido que complemente, que faça uma combinação, tá? Eu tô utilizando aqui tricoline e o tecido que eu tô utilizando é o tecido de pimentas, beleza? Nós vamos precisar também de eu estou utilizando aqui um gripir, mas você vai fazer com o aviamento que você tiver aí, tá? Pode ser um bordado inglês, do tamanho da largura do barrado. A largura do barrado, ela é o tamanho da largura, ó, do meu pano de prato, mais 4 centímetros, tá? É a largura do meu pano de prato, mais 4 centímetros. Por que 4 centímetros? Que é para sobrar, ó, vou botar no meio, vai sobrar 2 centímetros para cada lado para fazer o acabamento. Geralmente eu deixo sobrar 1,5 centímetro, mas com essa técnica do rocambole, o ideal é sobrar um pouquinho a mais para você, fica melhor para você movimentar o rocambole dentro, tá? Nós vamos utilizar também, ó, uma cianinha. Eu tô utilizando aqui a cianinha branca, tá? Mas você pode utilizar de uma cor que combine com o seu barrado, do jeitinho que você quiser. Eu vou fazer ela 1 centímetro a mais que o nosso barrado, tá? Não precisa ser grande, não. Aqui, ó. Tá? 1 centímetro de cada lado maior. Nós vamos... Primeira coisa que nós vamos fazer... Deixa eu até aproveitar que tá aqui, ó. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos cortar a orelha desse pano de prato. Porque se você não cortar a orelha, o que vai acontecer? Ela vai aparecer, tá? Corta a orelha. Aí vamos preparar aqui, ó, o nosso barradinho. Ó, aqui, com a frente do tecido para cima, você vai pegar a sua cianinha, vai colocar ela aqui, ó, na beirada do tecido. Você vai colocar ela aqui na beirada do tecido e você vai costurar no meio da cianinha, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Ela tá aqui, rente ao tecido, e você vai bater a costura no meio dela, tá? Nós vamos fazer isso lá na máquina. Então, vamos reservar aqui. Aí você vai lá para a máquina e vai costurar na parte de cima. Se o seu tecido, o maior, o que tem 20 centímetros, se ele tem um desenho,
e esse desenho tem uma direção, o que não é esse caso aqui, na parte de cima do desenho, você vai pegar o seu gripir e costurar, tá? Aí você vai pegar esse barradinho menor, vai colocar ele aqui, ó, frente com frente. Vai estabilizar e vai passar uma costura aqui. Essa costura, ó, você vira costura do lado do avesso, você passa uma costura em cima, ó, em cima aqui da costura que foi feita o aviamento, tá? Porque você não vai cortar nenhum pedaço do aviamento que você não queira. Você vai costurar em cima da costura que você fez o aviamento. Aí, nesse caso aqui, retrocesso no início, retrocesso no final. Aí tá aqui, ó, já costurei direitinho em cima daquela costura aqui, ó, tá? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir isso aqui. Ó, eu vou passar com ferro e vou jogar esse tecidinho pra lá, tá? Pra aparecer o meu gripê. Aí, ó, esse aqui é, ó, o nosso barraco. Vou explicar pra vocês, tá, o mecanismo dessa técnica rocambole. Nessa técnica, o que vai acontecer? O nosso pano de prato, o barrado dele vai começar a partir daqui. E ele vai ficar dobrado assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Ele vai ficar assim, embutidinho aqui, ó. Tá? Ele vai ficar assim. Beleza? Embutidinho assim, com essa partezinha aqui também embutida. Ok? Por isso que não dá pra você fazer ele assim muito estreitinho. Por exemplo, com 15 centímetros, ele ficaria muito difícil de manobrar o rocambole aqui dentro, tá? Então é assim, então nesse caso aqui, você vai costurar frente com frente, tá? Essa parte aqui é a parte de cima. Então, se você tem um tecido que não tem esse aviamento aqui, e o seu tecido tem um desenho, a parte de cima do desenho vai vir na frente do pano de prato, tá? Aí você vai estabilizar ele aqui no meio, percebendo que tem que sobrar 2 centímetros para cada lado, tá? Vamos alfinetar. Depois que você alfinetar tudo, deixa eu virar aqui, nós vamos fazer uma costura aqui. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Lembra que nós costuramos a cianinha? Então, as costuras vai ter que ser em cima, tá? Nós vamos fazer uma costura aqui com retrocesso no início, retrocesso no final, percebendo que a costura que você fizer vai ter que ser em cima da costura, bater em cima da costura da cianinha, tá? Vamos fazer essa costura, verifiquem se tem os 2 centímetros de cada lado sobrando. Vamos lá e vamos fazer uma costura aqui, batendo sempre em cima da costura que foi feita a cianinha. Aqui, gente, já costurei em cima da cianinha. Então, eu vou abrir só para vocês verem o raciocínio do rocambole. Então, isso aqui é o início do barrado, tá? Vai ficar as cianinhas a metade aparecendo aqui, tá vendo? Ó. Esse aqui só que nós vamos deixar assim ainda. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, ó, o barrado vai ficar agora com o avesso para cima, tá?
o tecido do barrado com a frente para cima, embaixo do tecido do pano de prato. Tecido do pano de prato já aqui conectado direitinho. A técnica do rocambole corresponde ao quê? Nós vamos enrolar aqui, como se fosse o rocambole. Aí aqui, ó, até a metade do barrado. Foi até a metade do barrado, agora nós vamos puxar essa parte aqui. Foi até a metade do barrado. Aí nós vamos pegar essa metade aqui, tá? Vamos levar até aqui. Vamos estabilizar de forma que fique assim, batendo juntinho aqui, ó, tá? Ó, desse jeitinho aqui, gente. Ou seja, esse lado do barrado, ele vai vir grudado aqui, no avesso do pano de prato. Que ele é o avesso do pano de prato, que vai ficar com barradinho também para frente, tá? Esse é o raciocínio da técnica do rocambole. O acabamento do barrado fica todo ele embutidinho direitinho. Verifica se tá batendo direitinho aqui, tá? Ó. De uma ponta à outra. Se tá todo direitinho. Verificou? Nós vamos fazer aqui uma costura com retrocesso no início e no final. Mais uma vez, essa costura vai ser feita em cima da costura anterior. Ó, nós vamos virar para esse lado aqui e vamos bater a costura aqui, ó, em cima dessa costura. Porque aí nós vamos ter a certeza de que nós não vamos estar costurando em cima da cianinha e vamos ter certeza que os dois barrados vão ficar na mesma altura, tanto na frente quanto atrás do pano de prato. Aí tá aqui, ó, gente, já costuradinho, ó, tá? Aqui, ó, por isso que essa técnica é conhecida como a técnica do rocambole, que ele fica todo enroladinho aqui nesse túnel, como se fosse um rocambole mesmo. Nós vamos tirar isso aqui, é só puxar, ó. Por isso que eu digo assim, se você botar um pano muito estreito aqui na barra, não vai dar para você ter essa mobilidade, tá? Então, o ideal é essa medida que eu passei para vocês. Todo embutidinho. E como vocês viram, fácil de fazer. Isso aqui é uma técnica que depois que você entende o mecanismo dela, você pode fazer de várias formas, tá? Então, essa sobra aqui, essa sobra da lateral, o que que nós vamos fazer? Ó, nós vamos colocar ela pra dentro, jogar ela pra dentro, ó. Coloca ela, claro que na direção do seu tecido, ó. Tá? Rente ao tecido. Ó, tá? Rente ao tecido. Pra não ficar torta. Passa direitinho. A mesma coisa nós vamos fazer do outro. Nós vamos lá para a máquina, tá? Nós vamos fazer uma costura aqui nessa lateral. Em casa tá chovendo. Ó,
aqui na lateral, na beiradinha. Eu costumo, mesmo aqui já estando costurado, eu costumo rebater essa costura aqui, ó. E aqui nessa lateral, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final, para ter segurança. Ó, vai ficar desse jeito aqui, beleza? Você batendo lá na beiradinha, automaticamente você vai estar costurando aqui também na beiradinha, rebatendo aqui também, tá? Porque eles estão na mesma direção. Eles estão na mesma direção porque quando nós costuramos, a grande dica foi costura em cima da costura que está embaixo, beleza? Aí vocês viram aí na foto que eu coloquei 2 corações em 3D, tá? Então agora antes da gente ir para a máquina fazer isso aqui, nós vamos fazer os nossos corações logo, né? Você vai pegar como molde do coração um quadrado de 10 por 10. Se você quiser um quadrado maior, é só um coração maior, você vai só aumentar o seu coração, ou o seu quadrado, tá? Então, um quadradinho de 10 por 10. Ó, aqui é a dobra do papel, aqui é um quadrado de 10 por 10. Deixa eu botar aqui. Ó, na dobra do seu quadrado, na dobra do papel, uns 1,5 cm abaixo, você vai fazer, ó, você vai fazer uma curvatura aqui. E aqui, ó, você vai ligar. Cortou com a tesoura, que não é a tesoura, é óbvio, de tecido. Não precisa nem cortar, na verdade, riscar, na verdade, mas vou fazer riscando para vocês verem, ó. Aí fica o coraçãozinho, tá? Aí nós vamos fazer o coração da seguinte forma, ó, gente. Você vai pegar um tecido, daquele tecido, dos 2 tecidos que você utilizou, você vai ser um coração com cada um dos tecidos, tá? Que você utilizou no seu barrado, para a composição ficar bonitinha. Eu vou dobrar ele ao meio e fazer ele assim, ó, que dê para você riscar o seu coração, tá? Não vou falar o tamanho, porque vai depender muito do tamanho do seu coração que você fizer. O importante é que o tecido esteja frente com frente, tá? Ó, frente com frente, beleza? O tecido tá aqui, frente com frente, aí você vai ver se o seu tecido tem um desenho, esse desenho tem uma direção, é claro que você vai botar ele em pezinho assim, no desenho, tá? É o mínimo, né? Vou botar aqui. E vamos riscar os 2. Aqui eu tenho um pedaço de manta. Essa minha manta aqui é R2, ela cola dos 2 lados, tá? Então eu vou colocar um aqui. Vou botar aqui um pedaço, para poder acomodar o outro ali. E o outro aqui, tá? Deixa eu diminuir isso aqui para dar. Tá aqui. Eu
vou alfinetar. Nós vamos lá para a máquina, fazer a costura ali no pano de prato, na lateral, no barradinho. E aqui, ó, tá nessa manta, nós vamos costurar aqui, ó, toda a volta, sem deixar espaço nenhum. Toda a volta, ponto reto bem pequenininho, em cima do risco, em cima. E tá aqui, ó, o barradinho já prontinho, gente. A traseira dele fica assim, então ele fica embutido dos dois lados, tá, ó. Ao lado da frente, é claro, é mais enfeitado, com o nosso barradinho secundário. É o tipo de técnica que qualquer iniciante pode fazer seguindo as dicas que eu dei, tá? O passo a passo direitinho. Agora nós vamos para o nosso coração. O coração tá aqui já, ó. Esse chorinho é do meu cachorro que tá querendo sair, mas ele foge. O portão tá aberto. Meu marido tá limpando o quintal. Aí ele fica chorando, querendo fugir. Igual a criança. Tá aqui, ó, os nossos corações já costurados, ó. Então, nós vamos recortar rente à costura. Vocês perceberam que eu não mandei deixar nenhum espaço para desavessar. É assim mesmo, tá? Eu cortei rente à costura, mas esse meiozinho aqui, esse biquinho aqui, ele sempre fica com mais margem, então a gente vai dar uns piquezinhos, tá? Porque costura, quando a gente vai desavessar alguma coisa, a gente tem que, é arredondada, a gente tem que dar piques. É quadrada, a gente tem que cortar as esquinas. Então, assim, nós vamos desavessar. Nós vamos desavessar a peça, deixa eu fazer nesse mais claro para vocês verem. Aqui tem a camada de baixo, a manta. Vocês podem colocar feltro ou jeans também, tá? Que é só para dar um leve preenchimento, né? E 2 camadas de tecido. Então, nós vamos cortar essa camada externa aqui de tecido. Ó, tá? Nós vamos fazer um corte aqui. E nesse aqui é a mesma coisa, é na camada externa do tecido. Aí, assim, tem 2 camadas de tecido, você vai fazer assim e você vai sentir que você separou uma camada da outra. Por quê? Você não quer cortar os 2 tecidos, ó. Aqui tem uma camada só. Isso. Tem uma camada só. Aí sim eu vou dar um piquezinho aqui. Dou um piquezinho pequeno e me certifico que tá uma camada só. Aí aqui a gente desavessa nosso coraçãozinho. E tá aqui, ó, os 2 corações, tá? Nós vamos estabilizar esse coração. Você vai estabilizar do jeitinho que você quiser, tá? Você vai colocar ele do jeito que você quiser, na posição que você quiser. Eu tô achando que eu vou fazer o meu assim, ó. Eles como se tivesse meio que caidinho, encostado, tá? Então é assim. Você pode estabilizar do jeito que você quiser aí. Se você tiver aquela cola em bastão, que é de papel mesmo, pode dar uma estabilizada e depois vir com a costura. Eu gosto muito de, se você tiver o papel termocolante, melhor ainda. Eu, como quem acompanha o canal já sabe, esse tipo de trabalhinho eu costumo fazer com a minha cola de tecido. Ela não é uma cola cara, tá? Cuidado na hora de colar, porque a parte aberta você vai ficar em contato com o desenho, tá? E é até bonitinho aqui. Ó, a cola de tecido é
ela é muito boa para fazer esse tipo de trabalhinho também, tá? Funciona bem. Aí, assim, gente, é essencial que você faça um caseado em torno dessa peça, tá? De cada uma desses corações. Eu vou fazer um zigue-zague em toda a volta. Você pode fazer, se a sua máquina não tem um ponto de casear, você pode fazer em zigue-zague, ou você pode fazer um ponto de pesponto mesmo, tá? Na beiradinha, selando. Vai ficar super bonitinho e ele vai ficar até mais altinho. A minha linha da bobina vai continuar branca, porque, ó, ele está estabilizado fora do barrado. Se ele tivesse estabilizado no barrado, provavelmente eu utilizaria linha preta, porque o barrado é preto. Então, a linha de baixo continua branca, tá? Agora, aqui a linha de cima, eu vou usar uma linha que tem uma cor que combina com qualquer um desses tecidos, que é a cor cobre, tá? Ela é meio cobreada e cintilante. E tá aqui, ó, gente, olha que gracinha que fica o nosso pano de prato. No lado do avesso, fica todo embutidinho, ó, com o barrado também do lado do avesso. E aqui na frente, com esse enfeite todo bonitinho, fácil de fazer, qualquer iniciante consegue fazer. Dá uma olhada no coração. O coração fica assim, ó, em alto relevo, como se fosse em 3D mesmo. Aqui tá o caseado, ó. Esse caseadinho aqui eu fiz na minha máquina. A minha é a Singer Facilita, a Pro, a 23, que vem com 23 pontos. Esse ponto aqui é o ponto de zigue-zague, mas na seção do azulzinho, que são os elásticos. Então ele fica duplo, como se fosse costura dupla, tá? Aí ele fica assim, chama mais atenção. O tamanho que eu utilizei foi o tamanho 3, tá? Ele fica super bonitinho, é fácil de fazer. Se você quiser fazer um caseado, você não tem um ponto na sua máquina, já tem aqui no vídeo uma aula de caseado à mão. Se você quiser aprender, eu acho de muito proveito, você pode fazer a costura ponto reto em volta dele todo, ele vai ficar firme e mais fácil de você fazer o seu caseado. Aí depois você vem com um caseadinho à mão em torno dele todo. Já tem uma aula aqui no canal de caseado à mão, facinho de fazer. Essa peça aqui é gostosa até de fazer. Eu vou deixar o link da aula de caseado à mão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado. Ah, sugestão de preço, R$15, tá? É claro que é aquilo, né, gente? Vai depender muito da região onde vocês moram, vai depender muito do poder aquisitivo da sua clientela, vai depender muito do material, do valor do material que vocês compram, tá? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.